Graça e paz, seja bem-vindo à Igreja da Cidade Online. Você que é da nossa família, a sua família onde você estiver. Você está na celebração do 30 Semanas. E eu queria pedir para você já compartilhar esse link para que mais pessoas possam ser abençoadas com tudo que Deus vai trazer ao nosso coração nessa noite. Também que você compartilhe depois essa informação, compartilhe depois também essa celebração, para que as pessoas possam, junto com você, fazer parte ainda desse ciclo do 30 Semanas. Ao final da celebração, nós teremos os nossos grupos temáticos. E você vai ter um link onde você vai poder acessar os grupos temáticos e também os grupos masculinos e femininos. Fique conosco até o final dessa celebração. Nós vamos ter também o chat onde você vai poder interagir, enviar suas dúvidas e enviar seus pedidos de oração. Eu gostaria de orar com você para que a gente pudesse iniciar essa celebração. Paizinho, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando tudo que o Senhor tem derramado, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, levando esperança, Senhor Jesus, levando transformação, levando cura, por onde essa celebração tem ido, Senhor. A cada pessoa que tem assistido a gente, cada pessoa que tem participado junto com a gente nos grupos, nós temos ouvido e visto testemunhos de transformação, testemunhos de cura, testemunhos, Pai, que têm engrandecido o Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por essa instrumentalidade que a igreja tem, mesmo de forma online, poder transmitir, Pai, tudo que o Senhor faz através dessa ferramenta que é o 30 Semanas. Obrigado pela nossa liderança e obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor vai fazer de novo, mais uma vez nessa noite. E nós queremos já agradecê-lo por tudo que o Senhor faz e pedir que o Senhor possa também nos impressionar, que o Senhor possa, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa, através dessa ferramenta que é o 30 Semanas, Senhor, alcançar as pessoas que estão passando por depressão, por ansiedade e quaisquer problemas que esse isolamento social tem gerado, Paizinho. E que em nome de Jesus, a partir de agora, a gente possa desfrutar de um novo tempo junto do Senhor. Por todo esse privilégio, nós queremos te agradecer no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, religiosidade. O meu nome é Peter.
Estamos agora no nosso momento de dízimos, ofertas e primícias. Eu vou ler aqui com vocês uma passagem da Bíblia que está em Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amados, nesse momento que nós estamos vivendo essa crise, né, na saúde econômica também, o mundo está vivendo essa situação, nós estamos falando aqui de generosidade, de dar para poder crescer as suas economias. E a matemática de Deus, ela é diferente, o cálculo ele é diferente. A gente consegue fazer que a nossa fé transforme o pouco que nós temos em muito. Por isso, meus irmãos, eu peço que vocês agora que vão ver aqui as contas da igreja e o QR Code já está aparecendo, para que a gente possa fazer essa entrega na próxima música que nós vamos cantar. Então, quero fazer uma oração com vocês. Feche seus olhos agora em casa. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos agradecer, Pai, porque nós somos um povo generoso, Senhor. Nós somos aqueles que contribuímos, Senhor, para a Tua casa, Senhor, com o nosso coração, com a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada filho dessa casa, Pai, que possa agora, Senhor, fazer o seu dízimo, a entrega da sua oferta, da sua primícia, Senhor, para a Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos e te agradecemos. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Fui, mas teu amor por mim.
boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da orfandade, rejeição e codependência. Meu nome é Vivian. Sou a segunda filha de 4 irmãs. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, mas meu pai continuou morando conosco até meus 11 anos. Meu pai trabalhava de noite e dormia de dia. Era epilético e tomava muitos remédios. Minha mãe não trabalhava fixo, mas fazia alguns bicos, o que fazia com que ela ficasse fora o dia todo. Lembro-me de ficar sozinha com minhas irmãs por muito tempo, e às vezes no final de semana todo, sendo eu responsável por nós 4 com apenas 7 anos. Minha irmã mais velha era deficiente, mental e física. Eu tinha mais 2 irmãs mais novas que eu. Alguns vizinhos levavam alimentos para nós, pois sabiam que estávamos sozinhas. Meus pais saíam muito e costumavam nos deixar na casa da minha avó, onde me sentia bem, pois era alimentada e me sentia segura com as minhas irmãs. Minha mãe não era muito presente, nem o meu pai. Ele dormia o dia todo e trabalhava de noite. Os dois não eram participativos na nossa vida, nem na nossa vida escolar. Aos 8 anos, a minha mãe começou a nos levar a uma igreja evangélica e se converteu. Eu não gostava de acordar cedo para ir na igreja. E quando estava na igreja, não via a hora de acabar e ir embora. Aos 13 anos, a minha mãe começou um relacionamento com um homem que ela tinha acabado de conhecer e decidiu de um dia para o outro ir embora com ele. Não avisou ninguém da família, não tivemos tempo de nos despedir de ninguém, nem do meu pai, nem dos meus avós. Minha mãe colocou tudo no caminhão e nos mudamos para Vitória, no Espírito Santo. Minha mãe dizia que ele era um homem bom e trabalhador e que ele tinha uma empresa e que viveríamos bem. Quando chegamos lá, descobrimos que ele não tinha nada. Não tinha empresa, não tinha nada. Não tínhamos lugar nem para ficar. Dormimos no galpão de uma empresa que ele estava trabalhando como caminhoneiro. Aos poucos, ele foi mostrando quem ele era. Violento, maldoso, usuário de drogas e com sérios transtornos mentais. Não tínhamos nem o que comer. Ele batia na minha mãe e conseguia manipular a mente dela contra nós. Então, ela nos batia também. Éramos humilhadas e torturadas, física e mentalmente. Ficávamos trancadas em banheiros por 12 horas, várias vezes. O melhor dia que passei em Vitória foi quando minha mãe e meu padrasto vieram para São Paulo resolver alguma coisa. E nós ficamos nós 4 sozinhas. Não tínhamos nem o que comer, mas isso não importava. O que importava é que eles não estavam por perto. Fui molestada por ele e não tive coragem de falar para minha mãe, por medo das suas ameaças. Ficamos lá por 5 meses. Íamos para a igreja, mas eu não gostava, pois tudo que ele falava, que o pastor falava, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Minha mãe orava muito e mesmo assim Deus permitia que passássemos por tudo isso. Meu padrasto vendeu tudo que tínhamos para pagar suas dívidas. E quando não tínhamos mais nada para vender, voltamos para São Paulo apenas com a roupa do corpo. Mas nada disso importava. O que importava é que íamos morar com meus avós. E lá ele não poderia mais nos machucar. Mas durou pouco. Logo meu avô nos deu uma casinha num bairro bem longe para a gente morar. E lá as coisas só pioraram. Ele tentou tirar a vida da minha mãe várias vezes. Brigavam todos os dias. Eu não esqueço da cara de pânico das minhas irmãs no sofá, com os ouvidos tapados, todas as vezes que eu tentava apartar a briga dos dois. Nunca conseguia dormir a noite toda. Eu tinha medo dele. Estávamos sempre sem energia elétrica e tínhamos o mínimo necessário para comer. Íamos para a escola de bicicleta, pegava a Dutra todos os dias para chegar lá. Eu orava, mas era por hábito. Eu não tinha fé. E eu não achava que Deus olhava por mim, por causa da vida miserável que eu levava. Mesmo sem perceber, o cuidado de Deus era constante na minha vida. Eu fui atropelada por um carro quando eu estava indo para a escola pela Dutra. Eu fui parar embaixo do carro, mas eu saí com apenas um arranhãozinho no braço. Escapei de tentativas de estupros várias vezes ao voltar da escola, pois os caminhoneiros sempre paravam. Meu padrasto me fazia dirigir seu caminhão carregado na Dutra à noite para ele poder dormir. E eu tinha apenas 13 anos. Isso era Deus cuidando de mim. Ele estava me livrando e cuidando de mim o tempo todo. Com 15 anos, eu já sabia dirigir caminhão e carro. Voltamos para São José, porque a minha mãe arrumou um emprego lá, mas devido aos ciúmes do meu padrasto, ela perdeu. E a nossa vida só estava piorando, nada dava certo. Chegamos à conclusão que ele tinha prazer em nos humilhar, nos fazer sofrer e sentir dor. Aqui em São José, fugi de casa várias vezes, mas Deus também me livrava, até nessas horas. Logo percebemos que o negócio dele era comigo. Ele não mexia com as minhas irmãs nem com a minha mãe. Me espiava no banho e quando trocava de roupa. Às vezes, eu contava para minha mãe o que ele estava fazendo, mas ela não acreditava. Até que um dia eu estava sozinha em casa e ela chegou bem na hora que ele estava tentando fazer alguma coisa. E nesse dia a gente conseguiu colocar ele para fora, mesmo diante das ameaças constantes. Ele me seguia na rua, me seguia na escola, em todos os lugares que eu ia, ele estava. Eu não tinha expectativa nenhuma, queria morrer. Tentei me machucar, mas eu não tive coragem de chegar ao fim. Eu não orava mais e não falava com Deus. Pensava que ele não olhava por mim. Nunca contamos nada do que passamos para ninguém da família.
eu não tinha raiva de Deus, mas eu não me importava mais. Eu acreditava que Deus permitia tudo isso por algum motivo, mas eu não conseguia entender qual era. Quando eu tinha 16 anos, meu padrasto morreu, ele foi assassinado. A partir daí, eu senti que a minha vida poderia ser um pouco diferente e a esperança começava a surgir. Comecei a namorar logo depois. E a minha mãe foi embora para outra cidade. E eu fiquei morando com meu pai e minha avó. Comecei a trabalhar, entrei na faculdade, mas eu senti o meu passado muito presente ainda. Lembrava sempre do meu padrasto toda vez que eu via um carro parecido com o dele. Eu era muito insegura, orava, mas sem fé. Era ciumenta, dramática e achava digna de pena. Não conseguia entender que agora eu poderia deixar tudo para trás e ter uma vida normal. Comecei a fumar, bebia, frequentava baladas com meu namorado. E com 5 anos de namoro eu fiquei noiva. E logo depois eu engravidei do meu primeiro filho, Rafael. Meu noivo tinha acabado de terminar a faculdade. Demos entrada num pequeno apartamento e começamos a nossa família. Nos casamos logo depois. Eu senti que não era merecedora de nada disso. Para uma pessoa com meu passado, não era possível ter um bom futuro. Eu tinha um lar, tinha um marido ótimo, um filho lindo e até um carrinho. E pensava que tudo poderia acabar a qualquer momento. Comecei a ver Deus de outra forma. Voltei a orar, ensinei o meu filho a orar também e ler a Bíblia. Deus é tão maravilhoso que colocou um homem bem bondoso na minha vida e me ajudou a ir para a luz. Eu tinha um bom casamento. Comecei a me aproximar de Deus. Tinha meus sogros que também eram evangélicos e um exemplo para mim. Mas alguns anos depois, eu não consegui engravidar de novo. Fizemos todos os exames e descobrimos um problema sério que nos impediria de engravidar novamente. Então o médico falou que não poderíamos ter mais filhos. Chorei muito, pois eu queria outro. Chorei, orei e entreguei a Deus e que fosse feita a vontade dele. Falei para meu marido que tinha que ser grato, pelo menos tínhamos um filho. Senti Deus acalmar meu coração, pois a ansiedade de engravidar acabou com 1 ano da minha vida, sendo consumida pela decepção do teste negativo todos os meses. Depois da notícia de que eu não engravidaria mais, orei e falei, Deus, seja feita sua vontade. E mais uma vez, Deus cuidando de mim. Mas exatamente 1 mês depois desse diagnóstico, eu engravidei de forma natural da minha segunda filha. A ansiedade e a codependência, mesmo assim, dominavam a minha vida. Eu queria ter razão em tudo. Queria dar ordem para tudo. Então, eu arrumei um emprego que eu sempre quis, ser uma professora. Aos poucos fui lembrando que Deus era bom comigo. Orava de novo com os meus filhos, mas não frequentava nenhuma igreja. Olhando agora para trás, consigo ver a mão do Pai sobre a minha vida em todos os momentos. Em como Ele tem sido bom para mim, mesmo diante das adversidades. Mas o meu passado continuava me perseguindo. Ficava depressiva sempre que lembrava de qualquer coisa. A orfandade também dominava meu interior. Os traumas do passado não me permitiam confiar em ninguém. Nunca tive coragem de deixar os meus filhos com ninguém, nem com a minha mãe. Pois sempre achava que ela iria abandonar os meus filhos como ela fazia com a gente. Tomava conta de tudo e não deixava nem que meu marido se preocupasse com nada. E assim fomos vivendo. Estávamos bem de situação. Mas no início de 2015, eu perdi a minha amada sogra. E também no meio deste ano, eu perdi a minha querida irmã Sheila. Era deficiente, mas ela tinha o sorriso mais lindo do mundo. Era muito querida. Em dezembro desse mesmo ano, meu marido ficou desempregado. E eu falei, meu Deus, eu não tenho medo, Senhor, que venha o que vier. Então Deus nos sustentou. Não baixamos a guarda em nenhum momento. Sabia que Deus tinha planos para nós. Nós tivemos que nos mudar do nosso apartamento, vender o nosso carro para pagar as dívidas e tivemos que cair bastante o nosso padrão, porque só eu trabalhava e minha renda era muito menor, mas nesses 2 anos nunca nos faltou nada. Deus nos sustentou, nos manteve firme. Quando eu cheguei aqui na IC, na formatura do 30 de 2017, imaginei que aqui seria onde eu ia conseguir me livrar dos monstros do passado. Não conseguia entender porque eu ainda não conseguia ser uma pessoa grata e feliz. Estava sempre pensando no passado. Eu sou assim por causa das coisas que vivi. Justificava os meus atos o tempo todo. Comecei a frequentar a igreja no final de 2017. Parei de fumar em novembro de 2017. Em janeiro de 2018, meu marido se levantou um dia e disse, vou para a igreja com você. Então ele veio e os meus filhos também entraram no ciclo. E o ano passado meu marido se batizou, junto com a minha filha. Eu perdoei e eu pedi perdão. Quando eu escrevi as minhas memórias, eu me surpreendi. Ao escrever o meu passado, já não sentia nenhuma dor, mas sentia dor quando eu escrevi sobre o meu presente. Sempre impaciente com os meus filhos, impondo tudo na vida deles. Tudo tinha que ser do meu jeito e não apertava a opinião de ninguém. Achava que o meu marido era um santo, porque ele me aguentava. Sempre me lembrava das palavras do pastor Cláudio. Eu não sou assim, eu estou assim, eu não sou o meu pecado. Concluí meu primeiro ciclo em 2018 e sirvo aqui desde então.
O 30 me ajudou a enxergar com clareza como o Pai foi bom comigo, me livrando de estupros, abusos, da morte. Minha filha e meu marido também já se batizaram nessa igreja e estamos frequentando células e servindo juntos no Ministério Ignição. Sei que adversidades virão, mas Deus já disse, neste mundo traz aflições, mas não temas, estou contigo. Creio que Deus sabe de todas as coisas e conhece meu coração. Demorei quase metade do ciclo para conseguir dizer eu sou uma filha amada, pois eu não sentia isso. Por mais que as coisas estivessem bem, trazia sempre essas lembranças ruins. Hoje consigo dizer com o coração transbordando, sou uma filha amada de Deus. Continuo vencendo em muitas áreas, mas com a certeza de que Deus está comigo. Agradeço e honro a vida dos nossos líderes e pastores. Agradeço ao Pai por não me abandonar. Agradeço ao meu marido por estar comigo há 21 anos e agradeço a Deus e aos meus filhos. Hoje eu consigo ver. Deus nunca desistiu de mim. Obrigado pelo serviço de vocês. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. Bom que mais uma vez você pode estar com a gente aqui nessa celebração do 30 Semanas. Estamos aqui na 14ª semana já, iniciando a 4ª decisão, depender. Você pode abrir sua apostila na página 159, decisão 4, depender. Eu preciso depender. O Salmo 62:7 nos diz: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. E hoje a gente vai falar sobre a dependência saudável. 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje nós vamos nos concentrar numa das áreas que mais afetam os relacionamentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre codependência. A codependência é uma condição específica do âmbito psicológico e comportamental e também emocional, que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo ou em relação ao outro. Os mesmos autores eles vão explicar que a codependência não estabelece um vínculo com o outro, ele se aproveita. Portanto, sofre e promove sofrimento justamente por apresentar dificuldade ao se relacionar com o outro. A codependência ela também traz a incapacidade de sustentar relacionamento saudável com o outro, consigo mesmo e com Deus. Nos relacionamentos codependentes não existe o debate sobre os problemas ou a expressão aberta dos sentimentos e pensamentos. Não há comunicação honesta e franca. Tampouco as expectativas são realistas. O convívio e a confiança nos outros ou em si mesmo. A codependência é individualista, seja ela impositiva ou anulativa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A codependência, ela é uma das formas de criar uma compensação para um vazio criado pela orfandade e pela rejeição. Ela, depois de criada, se estabelece como um estilo de vida e não é simples deixá-la, mas é possível. Se você se entregar completamente ao domínio do Espírito Santo e desejar mudar a sua maneira de viver. Quais são os tipos de codependência? Nós temos dois tipos mais gritantes, vamos dizer assim, dois extremos da codependência. O primeiro deles é a codependência impositiva. O indivíduo acha-se indispensável para os outros. Busca sempre autoafirmação, impondo a sua maneira de pensar ou agir. Ele tem forte tendência a controlar as pessoas e situações, podendo usar de manipulação. Muitos líderes e empresários têm essa característica, que também pode ser uma espécie de síndrome do filho mais velho, ou seja, da criança que perde seus pais na fase infantil ou na pré-adolescência, e tem que se defender sozinho para garantir a sua sobrevivência. Então, a dependência impositiva, nós temos pessoas que querem impor sua vontade usando de controle e de manipulação, também tem tendência ao perfeccionismo. Mas temos também o outro lado, o outro extremo, que é a codependência anulativa. O indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros, não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Não consegue estabelecer limites, não sabe dizer não para as pessoas. Pode-se dizer que é a síndrome dos filhos mais novos, quando estão em cargos como subgerentes, vices e outros em função de segundo ou terceiro escalão no trabalho. Atuam por um tempo nessas posições e não desejam mais sair. Talvez tenham traços de codependência anulativa.
Mas o fato mais importante é reconhecer que todos nós, em algum grau, temos ambas as codependências. Não sei se a sua codependência é impositiva ou anulativa. Eu sei que dependendo da pessoa com quem a gente está se relacionando, a gente tende a ser impositivo ou anulativo. Deixa eu falar com você, vamos lá. Imaginemos uma situação hipotética, real, que você, já tive esse convite aqui e acabando esse isolamento social, eu vou cobrar cada um do convite, cada um das mãos levantadas aqui que a gente teve, né? Que você que me convidou para ir num churrasco aí na sua casa, e você vai me servir um copo bonito, né, de refrigerante ou de suco, depende do propósito que a gente tiver. E espero eu que você vai me servir nesse copo bonito que você tem aí de cristal, nessa taça bonita que você tem na sua casa. Você não vai me servir naqueles copos de massa de tomate, de requeijão, né? E eu, sem querer, esbarro a mão no copo, na sua taça bonita, chique, e essa taça cai no chão. Imagino eu que você vai falar, não esquenta a cabeça não, pastor, acontece. Mas e se o seu cônjuge ou seu filho derruba a mesma taça? Talvez role até uma imposição de mãos em alta velocidade, né? Então, dependendo da pessoa com quem a gente está se relacionando, a gente tende a ser impositivo ou anulativo. Aí tem outros exemplos que você vai ler aí na sua apostila, na página 161, né? Pessoas que no trabalho elas são impositivas, mas em casa são anulativas, ou ao contrário, no trabalho são anulativas, mas na sua casa são impositivas. Então você vai ver que dependendo de quem, com quem a gente está se relacionando, a gente tende a ser um codependente impositivo ou anulativo. O ponto aqui é compreender que o codependente está sempre vivendo a vida do outro, buscando ajudar o outro, se colocando sempre o outro em primeiro lugar. Os codependentes têm a dificuldade de identificar o que está sentindo. E ele minimiza, altera ou nega o que verdadeiramente sente e percebe, completamente desinteressado por suas necessidades, quando fica e dedica-se ao bem-estar dos outros. Aceitar as suas limitações remete à aceitação, segurança razoável, coerência e harmonia. Sinais de codependência. Você vai ver na sua apostila na página 162, se você se identificar com algum, você pinta aí o círculo, ok? Pinte o círculo de característica correspondente e risque as que não têm a ver ou relação com você. Alguns sintomas da codependência: baixa autoestima, senso de identidade frágil, alta reatividade ou irritabilidade, preocupação e cuidado excessivo com o outro, perfeccionismo, negação da realidade, uso de sexo para ganhar aprovação, compulsões nos relacionamentos, às vezes associadas ou a outros transtornos compulsivos, compulsão por alimento, gasto, jogos, roupas, sapato, etc. Foco excessivo na realidade do outro, como parceiro afetivo ou filhos, e assumir o papel ou a responsabilidade de outros. Um sintoma muito evidente, eu vou falar com você que é pai ou mãe, não sei se você é pai ou mãe, mas você que é pai ou mãe, você vai conseguir me entender agora. Resumindo, todos nós somos codependentes. Então você aí, pai ou mãe, pensa assim um pouquinho e reflete o seguinte: o que fez você ter o caráter que você tem hoje? Foram as facilidades que você teve na sua vida? Ou foram as dificuldades que com a ajuda de Deus você conseguiu enfrentar e resolver? Então, por que então nós não queremos deixar os nossos filhos passar por dificuldades? O nome disso não é amor, o nome disso é codependência. Ninguém te ama mais do que Deus. E Deus não impede a dificuldade de chegar até você. Jesus disse, no mundo teremos aflições. Estamos vivendo uma aflição agora nesse instante. Por que Deus não impede isso de chegar até você? Porque com essa situação você aprende a depender de Deus, aprende a esperar em Deus, a ouvir a Deus, a enfrentar a situação e a resolver a situação através do direcionamento que o Espírito Santo te dá. Então todas as vezes que nós tentamos impedir a dificuldade de chegar até os nossos filhos, nós estamos atrapalhando a ação de Deus na vida deles. E o nome disso não é amor, é codependência.
Acho que você ficou um pouco tenso, então solta aí um pouquinho para a gente, vamos lá. Os sintomas acima são apenas alguns dos que podem sinalizar uma codependência desenvolvida ou em desenvolvimento. O maior problema não acaba por aí. Tanto o impositivo quanto o anulativo têm suas sub-áreas ou compensações. Portanto, aceitar viver dessa maneira é prejudicial e danoso, tanto para si quanto para as pessoas que te cercam. Por isso é importante que você aprenda a se conhecer melhor, buscar a identidade de filho amado e aceito por Deus. Com isso, ficará mais fácil identificar os seus maus hábitos e falhas de caráter, que durante anos você pode ter acreditado serem normais e corretas. O mapeamento das suas feridas o ajudará a alcançar o equilíbrio emocional e a transformação de caráter. Reflita aí, você consegue identificar atitudes de codependência em si mesmo? Se você for honesto, você risca aí sim. Que tipo de codependência você mais expressa? Entre as duas, todos nós temos as duas, mas tem uma que ela é mais evidente, com a qual a gente consegue se expressar mais. Qual ela? Seja a anulativa ou a impositiva? No meu caso, eu expresso mais a codependência impositiva. Primeiro ponto, vamos lá, a codependência precisa ser curada. Provérbios 9:6, deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. A codependência é um desvio da maneira de viver e de ser, que deteriora a nossa alma, afeta a nossa vida pessoal, familiar, nossos negócios, carreira profissional, além da nossa saúde, ministério e até o nosso crescimento espiritual. Ela traz fraqueza que, se não for identificada, tratada, terá consequências desastrosas. A intensidade e o grau de envolvimento com as pessoas precisa ter um limite. A Melody Battier, no seu livro Codependência Nunca Mais, ela define o codependente como uma pessoa que deixou o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. A codependência ela é uma doença crônica e progressiva. Uma pessoa profundamente codependente é viciada em se vincular a pessoas problemáticas. Quando sai de um relacionamento com uma pessoa perturbada, tem a tendência de procurar outra pessoa perturbada e repetir o comportamento codependente. E esses comportamentos podem incluir um ajudar o outro compulsivamente, uma obsessão por controlar o outro. Nesse caso, pode-se ver claramente o extremo da codependência. Entenda o seguinte, a codependência precisa ser curada na sua vida. Existe cura para a codependência, para esse comportamento codependente. Deus tem planos para a sua vida, plano para a vida de cada um. Se o tempo todo você tentar amenizar o sofrimento do outro, pode estar impedindo o plano de Deus na vida dessa pessoa, ou para você mesmo. Isso é chamado de misericórdia carnal. Não deixe que o outro experimente consequências dos seus próprios erros e os seus próprios acertos, pois são impedidos de errar, e quando acertam, fazem com aquela sensação que só conseguiram porque tinha aquela pessoa ali sempre presente. O codependente positivo sempre gera codependentes anulativos. Então pense aí, você pode estar nessa misericórdia carnal, impedindo as pessoas de receber aquilo que Deus tem para elas, o crescimento que elas precisam através de Deus. A gente fala, a gente está até para fazer o que a gente pensa ser certo. Nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos do direcionamento de Deus. O codependente tem a tendência de dizer frequentemente sim ao pedido de outras pessoas, quando quer dizer não. Tenta promover e controlar tudo dentro de um relacionamento, sem enfocar suas próprias necessidades, sonhos ou desejos, criando para ele mesmo uma contínua falta de satisfação e significado. Reflita aí. Você se sente culpado quando não consegue ajudar os outros? O caminho que Deus propõe para nós é bem diferente. Ele tem planos para você, como diz o pastor Bill Johnson. Quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. É preciso ter equilíbrio, gente.
Segundo ponto aí, o caminho para a cura da codependência. Aqui a gente já conseguiu se identificar, acho que todos nós aqui já nos identificamos qual é a nossa codependência, qual é a mais gritante, se é impositivo, se é anulativo. Espero que todos nós que estamos assistindo aqui, a gente já tenha identificado e admitido. Eu tenho o problema com a codependência. Tá bom? Então vamos lá. Qual o caminho agora para sair disso? Primeiro, letra A aí, desenvolva seu próprio projeto de vida. Jeremias 29:11, porque eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. A verdade é que você tem seu próprio destino pessoal a ser cumprido por Deus. Cada um de nós tem o seu propósito pessoal. Pergunte para você mesmo, o que você gostaria de alcançar? O que você gostaria de fazer? Pense em prosseguir nos estudos, procurar um emprego do qual você goste mais, fazer um curso, em se envolver com uma missão de vida que corresponde ao seu jeito de ser, ao que você gosta de fazer, ou seja, a maneira que Deus te criou para ser. Você foi criado com um propósito. O que te faz feliz? Ande com Jesus nessa jornada de vida, buscando os seus propósitos, o propósito de Deus para os seus projetos e para a sua alegria. Letra B, ame o próximo, mas não viva a vida dele. Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o seu próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando uma pessoa se anula para ajudar o outro, fazendo tudo o que ele pede, ou às vezes nem pede, não está amando, mas controlando e manipulando o outro. O codependente precisa estar no controle de tudo para se sentir seguro. Precisa saber que tudo com a desculpa de ajudar. E sempre espera recompensa por ajudar tanto. Quando o codependente aprende a confiar em Deus e nas pessoas, ele deixa de lado toda a necessidade de manipular e controlar os outros. Não mais precisará depender das pessoas para construir o seu senso de valor pessoal. E entenderá que só pode ajudar o outro quando a ajuda estiver dentro das suas possibilidades. Agora reflita aí. Há alguém da sua família, amigo ou outra esfera em que você tem se importado mais do que com você mesmo? Sim ou não? Letra C, dependa de Deus. 2 Coríntios 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A ciência tem nos proporcionado avanços incríveis, aprendemos coisas novas todos os dias. Na maioria das vezes isso leva o homem a crer que é autossuficiente. Ele tende a pensar que sozinho pode resolver todas as questões e dificuldades. E esquece que toda a sua capacitação e dons naturais lhes foram concedidos por Deus. Não tente fazer nada com a força do seu próprio braço. Eu acho que você já tentou, eu já tentei e a gente já quebrou a cara. Coloque diante do Senhor a sua vontade de controlar, de manipular, ou de dizer sim o tempo todo, de satisfazer o outro em detrimento ao que você pensa, quer ou faz. Em sua infinita bondade, Ele fará você ver os planos dEle para cada pessoa, sem interferências desnecessárias. Até para fazer o bem, você precisa da orientação de Deus, porque o que você pensa ser o bem, talvez você está atrapalhando a ação de Deus. Você entendeu? A gente tem visto isso, tem feito isso. Agora já estou, como eu falei para vocês, eu estou também à frente da Casa Sol, ajudando lá. A gente está com muitas pessoas em situação de rua. E a gente sabe, os nossos recursos eles são limitados, o nosso tempo, o nosso local, o nosso espaço. E nós já aprendemos e estamos direcionando as nossas forças para ajudar quem quer. Não apenas para ajudar quem precisa. Ajudar quem precisa, muitas pessoas precisam. Mas quanta força, quanto recurso, quanto tempo você tem desperdiçado em ajudar uma pessoa que precisa, mas não quer ajuda? Sendo que tem tantas outras pessoas que querem ajuda, que não só precisam, que querem. E estão dispostas a mudar para receber essa ajuda. Então a gente tem visto testemunho de pessoas sendo curadas, transformadas, mas pessoas que querem.
Pessoas que querem. A Melody Battier vai dizer: se você quer se livrar da codependência, você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Não importa mais de quem é a falha no passado. A sua codependência se tornou o seu problema. E resolver os seus problemas é sua responsabilidade. A codependência surgiu, esse termo, codependência, surgiu em 1979. Nas clínicas de recuperação, lá nos Estados Unidos, onde muitas pessoas estavam internadas buscando recuperação da dependência química. E os médicos, ao tratarem, ao ajudarem esses dependentes químicos, quando eles recebiam as visitas e interagindo com as famílias, eles perceberam que os familiares desses dependentes químicos, eles eram tão doentes ou mais que os próprios dependentes químicos. E se desenvolveu o termo, então, codependente ou codependente em conjunto. Só que isso já evoluiu tanto desde 1979, foi o ano que eu nasci, 41 anos depois, que eu estou hoje 41 anos. A codependência hoje ela é vista em todos os tipos de relacionamento. E pessoas têm vivido achando que elas são o pecado dela. E a primeira coisa que a gente aprende aqui: eu não sou meu pecado. Eu sou um filho amado de Deus. Você na sua casa é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus tem um plano especial para você. E Ele também tem um plano especial para todos os seus. Nunca se esqueça, você não é o problema. Você não é um introvertido, e sim um filho amado de Deus. Você precisa querer se livrar de toda bagagem desnecessária. A promessa de Deus é que você conheça a verdade e a partir disso as sua corrente sejam quebradas e você experimente a verdadeira liberdade que só há em Deus. O início disso é o relacionamento dele, o relacionamento com Ele. Talvez você não tenha ainda chegado nesse ponto, ainda sem um relacionamento com Jesus. E eu já adianto para você, não tem como você prosseguir. Não tem como, 30 semanas ele pode te ajudar, como qualquer outra coisa pode te ajudar. Mas Deus não quer que você apenas receba ajuda, Deus quer que você seja curado, que você seja curada. E tenha uma vida plena. Isso só é possível através de um relacionamento com Ele. Então, se você ainda não tem um relacionamento com eles e vai querer iniciar o seu relacionamento hoje, eu quero te dar essa oportunidade de você iniciar agora o seu relacionamento com Jesus. E eu vou fazer uma oração aqui por todos nós. E eu quero orar com você também. Se você quiser, você pode orar junto comigo, repetir o que eu vou falar aqui em voz baixa, em pensamento, aí no seu lar. Coloque a mão no seu coração e fala: obrigado, Jesus, porque eu entendi aquilo que o Senhor quer falar diretamente para mim. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha codependência das pessoas, seja ela impositiva ou anulativa. Mas eu não quero mais viver desse jeito. Então eu quero te pedir perdão por esse pecado e por todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para pagar pelos meus pecados, por esses pecados. Mas também creio que o Senhor ressuscitou e hoje o Senhor vivo está. Então eu te peço perdão. E peço que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo ao meu coração para me dar discernimento, para me dar sabedoria, para me dizer o que fazer. Porque hoje nós iniciamos esse relacionamento, porque hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Para que nós possamos desfrutar desse relacionamento crescente e eterno. Obrigado por tudo isso, no nome precioso de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração, vai aparecer um QR Code na tela, vai aparecer um telefone para que você possa entrar em contato com a gente. E nós queremos entrar em contato com você, nós queremos chegar para você e dizer o quanto você é importante para Deus, que você possa se sentir um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e possa receber junto de nós a força de Deus para enfrentar e resolver a codependência, para viver da forma correta. Está aí o código de barra, o telefone para que você entre em contato no WhatsApp também com a gente, dizendo quem é você. Queremos que você venha fazer parte dessa família. Queremos orar por você. Então entre em contato com a gente e venha desfrutar, viver o melhor de Deus. Venha iniciar o seu processo no 30 semanas. Venha não só iniciar, mas concluir.
Queremos que um dia, assim como a Vivi deu testemunho hoje, você possa estar aqui dando testemunho junto com a gente. No nome precioso de Jesus, eu creio nisso. Então que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao fim, porque nós vamos ter ainda, após aqui, os grupos de apoio online. Você vai poder participar depois, a gente vai estar com um link aqui para você participar de um dos grupos de apoio, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e fique conosco. A próxima semana, até a gente poder estar reunido aqui novamente, de forma presencial. Estou morrendo de saudade de vocês também, dos grupos presenciais, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, até semana que vem. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me buscar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me buscar. Mentiras pra me encontrar. Das luzes para sombras, escala montanhas pra me buscar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.